Eu tive a alegria de ser achada por esse rapaz aqui há alguns anos, por questões de roteiro, umas coisas mais técnicas, e ele, graciosamente, com esse olhar, com esse coração dele, falou assim, eu falei que eu gostaria de participar de alguma forma, atuando, mas algo pequeno, eu queria estar ali naquele set por alguns motivos. E ele falou, você não quer atuar? Aí eu falei, mas eu não sou atriz. Aí ele falou, é sim. Aí eu falei assim, Vini, se não ficar bom, vai por água abaixo, tu arruma outra Poliana. E foi assim, esse filme, O Menina de Barro, ganhou ano passado, no Festival de Brasília, do cinema brasileiro, que é um dos mais importantes do país, como melhor filme pelo júri popular. Vamos sentar, né? Porque a gente é chique. E a Rafinha não conseguiu vir. A Rafa, minha filha, do filme de engraçado, né? No Dia das Mães. Essa história tão bonita de maternidades. Diana, ela tem essa maternidade dentro dela, é um personagem maravilhoso. E ter participado disso tudo foi assim, um divisor de águas na vida de muitos de nós. Termos, né, nos conhecido ali. Mas é uma coisa muito importante para falar sobre esse filme, que é o seguinte, como poucos filmes que têm o privilégio de participar ali, de passar na telona do Cine Brasília, muitos filmes que captam mais de 1 milhão e acho que tem que captar mesmo, porque a gente sabe que o cinema é uma arte feita por várias mãos. E o Vini, ele não tinha grana nessa época, não tinha dinheiro, mas também a gente estava falando de preço das coisas, e o Vinícius, ele funciona pelo valor das coisas e não pelo preço. Por isso, desse elenco milionário mesmo, sabe? Todo mundo ali apostou no seu sonho e que virou o sonho de tantos de nós. Mas eu acredito, Vini, no seguinte, que projetos como esse, eles precisam nascer. Eles nos usam assim mesmo como canal. Eu acho que muitos meninos deixaram... Eu ando na rua, gente, é engraçado. Você é a mãe da Menina de Barro? Acontece principalmente nas periferias. Então, Brasília, hoje, infelizmente, carrega aí um título triste de uma das capitais de... É duro falar isso, né? Mas de crianças ou de adolescentes que cometem o suicídio. A palavra é essa, não adianta colocar muito pano quente não, né? Então, assim, um filme como esse, passando nas escolas públicas, um filme como esse, tendo uma divulgação como está tendo Menina de Barro, eu sinto que é, assim, algo que a gente está fazendo para a humanidade mesmo, para os nossos jovens, e é por isso que esse filme é tão potente, sabe? Não teve 10 mil reais para fazer esse filme, gente. Se a gente fosse contar, sério, era muito amor, e vamos, buscar um aqui, outro ali. Então, assim, ver vocês aqui, a gente se emocionar com uma história, e não só a história de como o filme foi feito, mas o filme bem feito que foi. Então, assim, eu vou passar a palavra. A Thaís não conseguiu vir também? Thaís também uma grande força aí nesse filme. A Thaís foi a preparadora de elenco, foi produtora, fez o som, botou a alma dela ali. Foi muito bonito, assim, sabe, todo esse processo. E, Vini, eu gostaria que você falasse, assim, porque tem muita gente aqui que fala, eu queria tanto ver o filme e tal, e não tinha conseguido. E fica muito a essa de ter feito ali com nossa vontade e tal. Conta pra gente como é que nasceu essa necessidade de falar de bullying, essa necessidade de falar de empoderamento juvenil, porque a gente está passando por uma fase muito
importante do feminismo no Brasil e ter uma feminista juvenil como essa, e não foi a intenção do filme. É aí que está a potencialidade, né, de ser essa coisa natural. Então, assim, queria que você falasse sobre como nasceu essa personagem Diana e de onde veio essa necessidade de falar sobre bullying nesse momento que a gente está. Oi, pessoal. Obrigado. Tá legal o som? Tá bom? A ideia do bullying, ela nasceu, foi numa sequência interessante, né? Ela não foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu estava fazendo um filme lá no interior de Minas Gerais, Carmo do Paranaíba, filme de zumbi, brincando, assim, tentando me testar enquanto cineasta, enquanto alguém que realiza filme. Então eu fiz 2 filmes lá que fizeram muito sucesso na cidade pequena de Minas, né? Para eles foi uma coisa grande, passou até na Câmara Municipal e tal. E filmes de zumbi que inclusive estão no YouTube, aquela propaganda, né? Errantes, pessoal, vamos lá no canal. E depois de ter feito e ter visto, pô, eu consigo fazer esse negócio, eu prometi para uma das atrizes, que no caso é a Rafa, que ela fazia, uma das atrizes, ela era pequenininha, tinha 10 anos, eu falei, Rafa, eu vou fazer um filme para você. Então aguarda aí que eu vou montar um roteiro, vou tentar juntar uma galera e vou fazer um filme em que você é a protagonista. Então, né, saiu o filme, então, ele nasce dessa promessa de fazer um filme no qual existe uma menina protagonista. Ela tinha 10 anos na época que estava fazendo outro filme, então eu pensei, daqui a uns 2 anos, mais ou menos, dá para rolar um filme, então eu vou trabalhar nesse tempo para pensar no filme. Então, a primeira coisa era ter uma protagonista feminina, uma menina. Então, estudo vai, estudo vem, pesquisa vai, pesquisa vem. A superdotação veio enquanto necessidade, outros temas vieram antes na minha cabeça, então a superdotação veio como algo legal de trazer alguém que estaria acima da média, normalmente, de outras crianças, porque a gente via que problemas existem, problemas na infância existem, problemas educacionais existem, mas normalmente a gente não vê esse protagonismo da criança ou do adolescente, do pré-adolescente, tomando frente em relação a esses problemas, né? A gente tem muito professor, a gente tem muito adulto, são pais, enfim, são os profissionais da educação que normalmente tomam essas iniciativas. A gente não tem muito, né? Eu estou falando no cinema e também estou falando na vida real, né? Temos sim, temos. Até porque quando eu fui fazer essa minha pesquisa, eu vi uma porrada de gente, de gente pequena fazendo muita coisa, muitos exemplos legais, gostosos de crianças e adolescentes que querem, que têm desejo de fazer coisas boas e melhores pela educação. Então, da superdotação, rapidinho veio o tema do bullying, porque era uma coisa que estava tendo burburinhos, vamos dizer assim, não estava tendo o tratamento que precisava na época, né? Eu estou falando aqui de início de 2014, mais ou menos, que eu estou ali buscando essas coisas, e o bullying veio como uma necessidade. Na hora que eu olhei, eu falei, bullying, é exatamente isso que a gente precisa falar, né? Então, partiu desse estudo. E a partir daí foi curta, né? Eu fiz um curta antes, o Diana, que conta a história depois desse filme, né? Eu vou colocar no YouTube ainda. Então, tem uma historinha, apesar de ter sido feito um pouco antes, para justamente juntar esse elenco, juntar essa galera, tentar mostrar como é que eu queria fazer isso. Então a gente fez esse curta e depois do curta, passou alguns meses, no início de 2015 a gente conseguiu gravar. Depois de reunir essa galera ótima, maravilhosa, tem no elenco, tem a Thaís que tá ali, Thaís Rio, a menina Mar, a Érica. Tem mais alguém que veio que eu não vi? Teve gente que entrou do elenco. Tem a Júlia que canta. Cadê a Júlia? Tá aqui? Ali no final, a Júlia, ela canta a música tema. Também fez figuração, né? A maioria do pessoal não pôde vir. Mas, então a gente juntou essa galera legal. Tem a Marina maravilhosa aqui, nossa mãe querida, Poliana. Tem a Darlana, que tá aqui, que é a tia. Fala assim, tia Beth. Né? E reunir esse elenco, fazer com que essa galera acreditasse, foi um grande desafio, eu acho, né? Juntar e falar, galera, é o seguinte, a gente não tem dinheiro, não consigo pagar vocês,
mas vamos fazer, me ajude, o tema é bom, o tema é importante, a gente precisa falar sobre isso, né? E a galera acreditou, sabe? E vem acreditando até hoje, né? Então, pô, a gente foi pro festival, foi lindo. Você ganhou como melhor atriz no festival aí? Ai, claro. Lá em São Paulo. Então é isso, esse é o caminho do filme. Bem resumido. Tem outra questão, Vini, que eu acho que é de curiosidade aí do pessoal. Você arrasou demais, parabéns, linda, linda, linda. Tem uma questão que a gente sabe que cinema é muito isso, a gente faz os bastidores, ali mesmo, ali é na ilha de edição, a coisa toda. Mas a partir do momento que você viu seu filme sendo exibido na principal tela, quer dizer, num dos principais festivais de cinema do país, que foi o Festival de Cinema de Brasília, tendo ganhado júri popular, então foi o povo que foi lá e votou, esse é o melhor filme. Essas dificuldades de fazer uma produção audiovisual, após você ganhar o filme ganhar essas premiações, que foi a Rafa ganhou como melhor atriz, né, a Menina de Barro, Rafaela Machado, o melhor filme júri popular. Após essa premiação, você sente que as portas se abriram um pouco mais? Você, por ser um realizador jovem, você sente que essa premiação do Festival de Cinema facilitou as coisas para você, de alguma forma, para pensar em futuras produções ou algo assim? No sentido de, sei lá, ninguém veio falar comigo, mano. Ninguém veio falar comigo, não apareceu nada. Mas eu sinto que no sentido de eu buscar algumas outras coisas, por exemplo, eu tive um roteiro selecionado pro laboratório do SESC, né? Então, Menina de Barro estava no meu currículo. Não sei se isso facilitou de alguma forma. Acho que não, porque eles selecionam sem saber, é verdade, então não tem nada a ver. Mas, assim, eu acho que ele me motiva mais, sabe? Porque eu consegui entender que eu não só apenas consigo fazer isso, né? Como tenho pessoas ao redor que acreditam. Eu acho que existe um fator de motivação muito forte a partir de agora, para que outras coisas possam vir, que eu possa fazer, né? Mas assim, dizer que abriu portas para pessoas me chamarem e foram atrás de mim, não, estou esperando. Gente, olha ele aqui. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, ou fazer algum comentário aí sobre o filme, sobre o processo? Pedir meu telefone, brincadeira, gente. Brincadeira, mas é sério. Ai, Damana, para! Me dê um abraço. Boa noite, obrigado. Vinícius, na tua pesquisa, você falou que estava desde 2014, o que você achou de mais, o que mais te chocou sobre o fenômeno do bullying nas escolas? A total falta de empatia de crianças, incrível, o quanto elas conseguem ser empáticas e cruéis. A crueldade, assim, porque existem exemplos aterradores. Eu olho pro filme e falo, não, esse filme não tem nada, assim, de tão chocante. E eu também não queria ter muita coisa, eu não queria que o foco fosse no quão cruel essas crianças podem ser. Eu não queria que esse fosse o foco, eu queria que o foco fosse as resoluções. O que a gente pode apresentar aqui de resoluções? Porque a minha ideia é que esse filme vá para as escolas, né? Inclusive a gente conseguiu, a partir do Prêmio Petrobras do festival, que ele vá para o cinema. Então em outubro ele vai estar nas salas de cinema em 9 estados. Maravilhoso. Então a partir daí a gente vai conseguir ligar diretamente com as escolas, fazer com que as escolas vão até as salas para poder assistir. Né? Então, o que mais me chocou foi isso, sabe? Ver o quanto elas são cruéis mesmo. Eles são, assim, a gente imagina, né, criança, então, mas existe uma realidade assim, que a gente precisa enfrentar, infelizmente. Mais alguma pessoa? Como é que você descobriu sua vocação? Como é que você se tornou um diretor?
Acho que o pessoal deu para escutar. Repete. Boa noite. Vinícius, como é que você se tornou diretor? Como é que foi a sua vocação? Como é que você estudou? Então, eu não estudei cinema, não fiz cinema em faculdade, né, assim, formalmente falando. Como eu mencionei mais cedo, eu comecei fazendo aqueles filmes de zumbis. Né? Desde muito pequeno, óbvio, eu brincava muito com câmera, eu sempre tive uma proximidade muito grande, minha família sempre comprou câmera pra mim, eu gostava de mexer. Eu era chamado cameraman da família, até hoje, né? Tirar foto, filmar, era comigo. Mas, enfim, passei pela música, pela dança, por várias artes assim, ao longo da vida. E quando foi em 2012, mais ou menos, me veio essa vontade de tentar gravar alguma coisa, tentar, nem que seja um curto e tal. O YouTube estava começando a crescer assim, muito, muito fortemente, né? E havia esse seriado The Walking Dead, que ainda passa até hoje, mas em 2012 estava muito forte, assim, as pessoas amavam, que é um seriado sobre zumbis. E eu estava desempregado na época, tinha saído de um trabalho lá em Minas e estava chegado aqui em Brasília, e combinei com meu primo de, vamos fazer um filme, um curta que seja, de 5, 10 minutos, só pra gente ver o que pode ser. Eu queria me testar, eu queria saber como é que era fazer isso. E ele falou, meu primo tinha 13 anos, ele falou, bora, eu amava The Walking Dead, vamos fazer, não sei o quê. Aí eu escrevo uma história que você acha aí e manda pra mim que eu vou tentar fazer um roteiro. Ele me mandou uma estrofe desse tamanho aqui de história, um menino, 2 amigos saem de bicicleta no apocalipse zumbi atrás da prima dele, pra salvar a prima dele. Meu Deus do céu, o que pode sair a partir dessa história? Então eu peguei essa meio que premissa, né, uma meio sinopse, uma motivação, um subtexto, e cresci isso e a gente conseguiu um curta de 20 minutos a partir dessa história. Então, eu aqui em Brasília, ele lá em Minas, no caso, Carmo do Paranaíba, a gente foi trocando pelo Facebook, WhatsApp, informações, olha, consigam coisas aí, você e seus amigos, consiga esses personagens, eu vou conseguindo coisas daqui. Então, daqui de Brasília eu ia mexendo nas coisas de produção e levei pra lá. Quando a gente chegou lá, a gente conseguiu gravar. Isso foi pro curta. Fez tanto sucesso lá na cidade, no Facebook, o pessoal contava as horas para ser postado no YouTube. E eu consegui patrocínio para fazer um longa. Eles queriam mais, eles queriam uma continuação. Tem que fazer uma série, não sei o quê. Aí a gente conseguiu fazer um longa de 1h30. Tá no YouTube também. Aí a gente conseguiu patrocínios lá na cidade, sabe? Os empresários locais ajudaram, davam dinheiro. Se não era dinheiro, era roupa, era maquiagem. Tinha uma empresa de maquiagem lá que deu muita coisa. Os zumbis ficaram bem legais. E tá tudo no YouTube. Foi daí que nasceu, sabe? Esse meu teste, né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tentei escrever uma coisa, mas eu nem sabia para onde ia. Na época, olha que engraçado, na época não tinha internet e YouTube. Existia internet, né? Porque quando eu tinha 12 anos era 97, 98. Então, eu comecei a escrever e eu comecei a ver as dificuldades. Assim, não tinha mais nada que fazer. Eu disse, mas como é que eu vou gravar isso? Eu tinha a câmera, mas eu não sabia como é que a partir daqui pra cá, como é que eu vou cortar isso e juntar tudo? Eu não sabia o que era edição. Eu não tinha software, programa de edição. Não sabia nada e pum, morreu. Né? Só depois foi necessário chegar em 2012 para eu ir no YouTube e buscar tutoriais. Né? Porque no YouTube você consegue tutoriais de quase tudo que você quiser para fazer um filme. Né? Então, foi só depois de todo esse tempo que eu consegui entender como é que fazia e foi esse processo de autodidatismo mesmo. Boa noite, meu nome é Thaís. Primeiramente, eu queria parabenizar. E uma das coisas que eu achei interessante no filme é que mostra essa situação a partir de várias perspectivas. Da menina de barro, da mãe, dos professores, né? E aí eu queria saber como é que tem sido a receptividade do filme para esses vários públicos. Para os adolescentes, para os pais, nas escolas, né? Como é que tem sido essa experiência com os professores? Se você vê uma diferença na forma como cada
segmento, vamos dizer assim, vê esse assunto e também tem percebido o filme? Eu tenho percebido de todos os cantos mesmo, né? Desde professores que atendem alunos de altas habilidades, né? Vêm para mim, vêm conversar, vêm falar, nossa, exatamente isso, a gente precisa falar sobre isso. Querem na escola o tempo todo. Eu fico falando, ainda não, pessoal, a gente tem que passar por festivais ainda, espera um pouquinho. Mas assim, a receptividade de todos os cantos, tá? E, inclusive criança pequena, eu acho engraçado, né? Criança pequena assim, de 8 anos mesmo, vem falar, eu gostei tanto, não sei o que, deixa eu participar de outra coisa se você fizer. Que nem é o público tão alvo, né? Tão pequenininho, mas gostam bastante, é curioso. Pais, muito adolescente, vem falar, olha, me tocou demais o jeito que você fala, não sei o que, eu recebo mensagens, né? E entre o elenco também, porque a maioria do elenco é mirim. Hoje eles estão com 15, 16 anos, esses meninos, né? Mas na época, assim, durante o processo, e um pouquinho depois que a gente gravou, o burburinho era geral, assim, de feedback, né? Sobre... de pequenos mesmo. Eu achei muito legal, assim, ter esse feedback dos pequenos. Gostei muito. Mas, sim, de todos. Eu queria saber se a personagem central, a Diana, teve inspiração em algum outro personagem, assim, teve alguém que inspirou ela. Porque eu senti uma coisa assim meio... Por que você tem uma suspeita? Eu senti uma coisa assim meio Mulher Maravilha. Porque ela é a Diana, e tem poderes especiais além dos outros, poderes, altas habilidades e tudo. Porque ela falou do avião invisível. Do avião invisível. Tem uma coisa meio Maria e Branco nela, né? Que é, tem uma ONG de luta com violência e é negra e tudo. Nossa. Uau, você arrasou. Uau, arrasou. Marielle, presente! Sim, Mulher Maravilha, com certeza. Eu sou fã de quadrinhos e super-heróis. Então, ela é inspiração, né? Ela realmente é uma inspiração. Na hora que eu penso... Meu herói favorito é o Batman. Mas como eu pensei uma menina, Mulher Maravilha veio na minha cabeça logo. Então tem muita coisinha assim que eu gosto de colocar, assim, mas funciona sem, se você não conhece Mulher Maravilha, funciona muito bem, né? Você não vai sentir nada. Mas se o fã, se tem fã, eles olham assim, ei, tem umas coisinhas aqui. Eu gosto. É divertido, é uma parte bem divertida e também aprofundada, né? Se você for olhar a personagem, ela tem tanta profundidade quanto, assim, né? Nas temáticas, em escalas diferentes, né? A gente está falando aqui de uma menina que olha o bullying, que olha a situação de problema na escola dela e resolve agir. Lá você tem uma mulher que tem superpoderes, olha uma situação difícil no mundo dos homens, ela participa do mundo dos homens, colégio homens, tá? Ela percebe isso e resolve agir também da maneira dela, daquilo que ela aprendeu no mundo das mulheres. Né? Posso só complementar? O nome Diana, que o Vini escolheu, é a deusa, né? A deusa Diana. E que o mito, por que da menina de barro? A Diana, ela foi feita a partir do barro, tô falando grosso modo, não falo bonito igual você não. Sem contato com homens, vinha de uma ilha somente de mulheres e ela foi feita a partir do barro, sem um contato com o masculino, tal. Esse é o mito. E essa dor da personagem minha, que é a Poliana, ela saiu, né, quem pegou aí a primeira cena, ela sofria violência né, com o ex-companheiro dela, violência doméstica, e que ela escapou grávida para não apanhar e botar a filha, inclusive, em risco também. E é essa coisa do ódio da Poliana para com os homens. Então, assim, nesse momento de efervescência necessário do feminismo, para incitar discussões que antes sequer eram colocadas à baila, vem um filme como esse e coloca uma adolescente, e não era o foco. Eu conversei na época com o Vini, você fez uma obra feminista. Eu fiz não, eu fiz...
Eu fiz não. Falei, você fez e nós mulheres agradecemos. Então, assim, é tão verdadeiro que não precisou esse forçar. E o mais legal de você ter sacado aí que era algum personagem, você já sabia que era a Mulher Maravilha, né? É muito maluco que quando você consegue um personagem inspirado em um personagem que todo mundo conhece e não precisar ficar, olha, a Mulher Maravilha, isso é um personagem que realmente criou vida ali. E aí eu digo isso por quê? Porque não foi à toa que a Rafa ganhou como melhor atriz. Ela é um talento. A gente viu aqui o nascimento, eu tenho certeza disso, de uma estrela. Eu tenho certeza que eu vou ver ela ganhando prêmios em muitos lugares aí pelo mundo, sabe? E é isso. E nasceu aqui. É minha filha. Oi, pensei várias vezes em fazer pergunta, não, mas eu não consigo segurar. E ela deu a deixa, falou filha, né? Falei, não, exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Como foi, Marina, para você compor esse personagem mãe, né? Sem ter parido no sentido literal da palavra, né? Assim, eu sei que você tem livros, você tem gatos, você tem, né, várias pessoas, né, que participam da sua vida como filhos, mas não ser mãe no sentido original da palavra, né? Como é que foi essa composição do personagem? Uou. Olha, eu poderia falar alguma coisa bem legal, inteligente e descolada. Mas, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida e foi um abraço que eu gostaria de ter recebido e dado em alguns momentos, mas no filme é mais fácil. Então, eu curei essa questão da maternidade nesse filme. Foi muito doido, assim, porque aí as piadinhas, né? Porque a gente tem amigos legais, né? Pra fazer a piada, bela mamãe, hein? Tipo, eu tinha acabado de ter essa conversa, falar por optar de não ter filhos e tal. Aí eu falei, tá aí, tô tão radical mais não. E graças ao filme. E eu tirei, assim, a Poliana, ela é muito inspirada nas mulheres da minha vida mesmo. Cristina é minha irmã mais velha, não tão mais velha. A minha mãe, Dona Zélia, essa pérola, essa guerreira, que sem dúvida, nos momentos assim, mais eu pensava, eu falei, cara, se minha mãe sozinha conseguiu dar conta de 4, porque ela fez isso, de 4 filhos e nunca faltou nada dentro de casa do essencial. Amor, atenção e principalmente exemplo. Então, sem dúvida, o que a gente viu aqui na tela é um pouco da Dona Zélia, é um pouco da Silvia, que é minha outra irmã, que deve já estar lá pegando champanhe, porque ela é dessas. Minhas sobrinhas lindas, que apesar da pouca idade, são grandes mulheres, me ensinam a cada dia. Então, as mulheres que eu convivo, sem dúvida, a Poliana, ela é um recorte dessas mulheres fortes que eu tenho a sorte de conviver. Porque é sorte mesmo, assim. Eu consegui adentrar universos, assim, na minha caminhada como ser humano, como mulher e como artista, que se não fosse o convívio dessas mulheres, eu não sei para onde é que eu tinha ido, não. Para algum outro caminho, mas talvez não tão especial quanto esses que eu fui. E que encontrei esse cabo aqui, que botou pra atuar e disse que eu era atriz. Obrigada, viu? Obrigada. É isso. Mais perguntas, pessoas? Queria lembrar o seguinte, a mostra do Filme Livre, que é quem nos convidou para cá, é a maior mostra do país e a mais metida também. Sabe por quê? Porque tem coragem de colocar dos mais de 200 filmes, essa edição foram 230, né, Dani? 230 filmes livres mesmo. Porque não é o tipo de filme que a gente vai ver na Blockbuster, não é o tipo de filme que a gente vai ver no shopping.
Porque às vezes é o dedo na ferida. E às vezes a ferida é causada pelo dono do shopping, pelo dono que você acha que é dono do próprio país. Então, ter espaços como esse aqui é imprescindível. E eu estou muito alegre de estar aqui hoje, conversando com vocês, exibindo um filme desse, com essa potência, né? Fala de tantos assuntos tão imprescindíveis. E a Mostra do Filme Livre, ela vai até o dia 20 de maio. Todos os dias tem filme, vocês podem ver lá mostradofilmelivre.com. E tem lá toda a programação, você pode pegar a programaçãozinha que tem aqui na frente também. E esse ano nós estamos inovando, fazendo eventos paralelos, eventos culturais. Por exemplo, saindo daqui vai ter 2 rapazes ótimos. Qual é o nome deles, Ludinha? Arthur Caribé, que vão tocar aqui pra gente. Acho que eles até já começaram a tocar ali. Tem o DJ Sá também, que vai discotecar, porque a nossa ideia é não deixar que espaços como esse morram. Espaços que a gente possa conversar cara a cara com o Vinícius, poder entender o processo todo e se retroalimentar mesmo como ser humano, sabe? Então, assim, saindo daqui, quiserem dar uma chegada ali nos food trucks também, são parceiros nossos aí, vamos lá ouvir uma música e celebrar a vida. Porque tem muita coisa feia, gente, mas olha, quando a gente une, quando a gente dá a mão em prol de algo que faz o nosso coração bater um pouco mais forte, sem dúvida o mundo melhora. Então, assim, vamos fazendo as nossas ações no dia a dia, o que for possível, que a gente vira. E eu quero pedir palmas para o Vinícius e para todos os participantes desse filme. Obrigada. Vamos celebrar a vida, galera. Gente.